queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Como é que a gente consegue criar ideias que elas pegam, que a gente lembra depois. Se a gente for pensar naquelas histórias que a gente conhece e que passam de geração em geração e que, né, desde os nossos avós elas vão passando e uma pessoa vai contando para outra e a gente sabe até hoje, elas têm certas características em comum. Se a gente for olhar também para as propagandas, para as campanhas de marketing que pegam muito, né? E que todo mundo lembra, que todo mundo fica sabendo, que a gente acaba lembrando da história porque é engraçada, conta ela no bar pro pessoal e tudo mais, tem alguma coisa em comum nessas histórias também. E aí 2 irmãos, né? Eu já falei deles algumas vezes para vocês, que são os irmãos Riff. Eles escreveram vários livros interessantes, um sobre gestão de mudança, que é aquele Switch, e escreveram um livro só sobre esse assunto também. Que na época que eu falei que eu escrevi um post sobre isso, eu escrevi como ideias que pegam, depois que saiu a versão em português, eles resolveram traduzir como ideias que colam, que inclusive tem mais a ver com o título do livro, que é Made to Stick também. Eles dizem o seguinte: tem 6 características que toda história que cola ou que pega, depende do que você gosta mais, tem em comum. Vamos falar um pouquinho sobre as características. A primeira característica é a seguinte: são ideias simples. Só que tem um problema de ser simples, que eles chamam de maldição do conhecimento. O que é isso? Quando a gente vai explicar alguma coisa, por exemplo, o Wilson vai falar de marketing, e ele acaba usando um monte de clichêzinho de marketing, né? Dá uma raiva, não dá vontade de dar um couro nele quando ele começa a falar aquelas palavras e tal, e ninguém entende direito, mas todo mundo faz cara de sabedoria, que está entendendo tudo e tal. Porque assim, para ele é difícil desconstruir o que ele já sabe e explicar alguma coisa sem usar toda a rede de conhecimento que ele já adquiriu ao longo dos anos. Essa é a maldição do conhecimento que eles falam. Então, quando a gente aprende uma coisa, a gente aprende uma série de outras coisas juntas, e uma coisa meio que depende da outra, e quando a gente vai explicar, é difícil a gente explicar de forma simples. Mas para a ideia pegar, a gente tem que conseguir explicar para uma criança de 7 anos. Tem que ser no core, na essência daquela ideia. Não é fácil fazer isso, mas é o que a gente tem que fazer para conseguir passar a essência dessa ideia. Eles dão um exemplo no livro de um jornal local, que eles perceberam o seguinte no jornal, que para esse jornal pegar, para ele fazer sucesso, eles precisavam citar as pessoas. Imagina um jornal de bairro, ou um jornal da cidade do Chorabota, lá no interior. As pessoas gostam de ver os nomes das pessoas que elas conhecem no jornal, não é assim? Então assim, qual que era o lema do jornal? Nomes, nomes e nomes. Isso estava escrito em toda a sala lá da publicação. Nomes, nomes e nomes. Porque todo mundo que fosse escrever alguma coisa tinha que colocar o nome de alguém, de algum jeito ali no jornal também, né? Se fosse um artigo que fosse falar sobre, por exemplo, sei lá, sobre a criação de bois, ele ia ter que citar de algum jeito algum fazendeiro da cidade ali, para o pessoal ver que tem o nome de alguém conhecido. E é por isso que o pessoal comprava jornal. Então, nomes, nomes e nomes é fácil, todo mundo lembra, e aquilo é o core do negócio que ninguém pode esquecer. A Southwest Airlines é uma companhia parecida com a Gol aqui no Brasil, foi uma das primeiras que fez voos de baixo custo. E eles deram o slogan deles assim: a companhia de menor preço. Então tudo que eles fizessem na empresa é assim: isso daí vai ajudar a gente a ter um preço menor? Não, então cai fora. Não tem a ver, né? Então nossa essência é essa, né? Então é fácil de você fazer com que as pessoas lembrem se você conseguir chegar nesse nível de simplicidade. Só que não é fácil. Outra coisa interessante é que ela tem que ser inesperada também. Quando você está falando alguma coisa que... Sabe quando você tá ouvindo uma história, você fala assim: meu, eu já ouvi essa história tantas vezes, já sei como isso termina, já sei para onde vai. Você está naquela reunião que você fala assim: meu, eu sei que esse cara vai falar mais uns 15 minutos mais ou menos, e eu sei cada palavra que ele vai dizer daqui até os 15 minutos. É desinteressante, você começa a pensar em outra coisa, você começa a viajar. Agora, se ele consegue, de repente, criar alguma coisa inesperada, contar alguma coisa que você não imaginava que ia acontecer ali, aí ele consegue prender bem a sua atenção e você vai lembrar daquela história. Outra coisa importante também é ela ser concreta. Quando eu falo de concreto, eu lembro sempre daquele exemplo do Steve Jobs. Vocês lembram dos iPods, que antes dos iPods a gente chamava só de MP3 player, né? Já tinha um monte de MP3 player. Mas como é que o pessoal divulgava? Olha, tem um MP3 player que ele é pequeno e ele suporta 8 GB, né? E a qualidade da música é em ACC de 128 bits e tal, né? E assim, a sua avó não entende isso aí. Mas ele divulgava assim: 1000 músicas no seu bolso. Todo mundo entende isso. Caramba, eu consigo carregar 1000 músicas no meu bolso. Não importa quantos gigas, não importa a qualidade do som, 1000 músicas no seu bolso.
é fácil, é concreto, é mensurável, você entende. O governo americano teve um problema grande com obesidade há uns anos atrás, certo? Hoje já está bem mais controlado. E eles perceberam que pipoca de cinema era um dos principais problemas. O Jonas adora pipoca no cinema, então ficou preocupado ali, mas qual que era o lance? Os caras usavam tipo um óleo de coco na pipoca. Esse óleo de coco deixava tipo muito calórico. E aí assim, eles fizeram várias campanhas que não funcionaram para falar pro pessoal que pipoca era calórico. Aí um dia eles resolveram fazer assim, ó, 20 gramas de pipoca é igual a um Big Mac. Bum! Todo mundo parou de comprar pipoca. Porque o que mudou ali? Você tornou uma ideia concreta, né? Então você entende, você fala, caramba, eu como um monte de pipoquinha igual comer um Big Mac, você percebe ali a gravidade da coisa. Você conseguiu tornar uma ideia que não era concreta, concreta. Muitas vezes quando a gente quer explicar as coisas, a gente fala de forma abstrata, né? A gente fala de ideias, a gente fica no mundo das ideias, mas não consegue relacionar com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E isso requer experiência, é difícil a gente colocar as coisas de uma forma mais concreta. Vocês lembram daquela historinha da raposa e das uvas? Quem desdenha quer comprar, todo mundo já ouviu essa história? A gente lembra disso justamente porque ele pega uma ideia abstrata, que é, quem fica reclamando muito, na verdade é porque queria ter aquilo, mas não tem, tá. Só que assim, imagina você explicar que nem eu estou explicando, dessa forma abstrata, e você contar a historinha da raposa e da uva. Quando você conta a historinha da raposa e da uva, você torna aquelas ideias, que são abstratas, em algo concreto que as pessoas vão entender e vão lembrar e vão conseguir transmitir com mais facilidade. Então a terceira coisa é concreta. Outra coisa importante também é ter credibilidade. Então, assim, muitas vezes você utilizar quem foi que falou aquilo, qual que é a ideia da pessoa, por que aquela pessoa poderia falar daquilo, por que ela tem autoridade para falar daquilo. Então você usa algum tipo de autoridade para falar. Por que todo site de startup tem aquele negócio, como visto em New York Times, Wall Street Journal, tal? Porque te passa a credibilidade. Você fala, pô, se tem um artigo no New York Times sobre esse negócio aqui, eu sei que é real, eu sei que é de verdade, eu sei que existe. Você clica lá no link, vai para o New York Times, você vê, pô, realmente está aqui, que legal. Por que tem depoimento nos produtos? Depoimento de uma pessoa, porque você vê, pô, tem alguém que usou isso e gosta daquilo. Então passa credibilidade na sua história, passa confiança, e aí a história também tende a passar mais ainda. E tem muitas histórias que pegam emprestado a credibilidade sem ter, né? Aí a gente começa a contar, nossa, sabia que dá pra ver a muralha da China do espaço, é a única coisa que dá pra ver e tal, etc. Às vezes nem é verdade aquilo, mas o cara fala que leu no site da NASA e aí acabou, você sai contando pra todo mundo, né? Então, às vezes, além de usar a credibilidade, né, a gente que escuta tem que checar a credibilidade também. Mas quando você tem a credibilidade, ela vai se espalhar melhor. Outro ponto importante é você, de alguma maneira, conseguir criar empatia e mexer com o emocional das pessoas. Por que tanta propaganda hoje em dia começa assim? Por exemplo, vamos fazer aqui uma coisa para gerente de projetos, certo? Sistema de gestão de projetos. A gente cria assim, Jonatas. Jonatas é um gerente de projetos. Jonatas está enfrentando dificuldades imensas em sua equipe. Ele não sabe o que cada um da sua equipe está fazendo. Mas Jonatas, temos uma solução para ele. Então assim, quando você está falando do Jonatas, o outro cara aqui que é gerente de projetos, o Heron, ele fala, caramba, eu estou na mesma situação. Ele se identifica com aquilo. Então personifica, mexe com as emoções dele de alguma maneira, né? E aí você se sente na dificuldade que ele está passando. E aí você então também tende a se envolver muito mais com aquela ideia, com aquela história e lembrar exatamente das dificuldades que o Jonathan tem, por que ele passou por aquilo tudo e tudo mais. Então criar algum tipo de elo emocional na história. E finalmente, né, o que eu acabei falando o tempo inteiro, história, né? Quantas vezes eu falei história, contar através de uma história. Então se você fala uma série de fatos desconectados, descontextualizados para alguém, ele não vai lembrar. Agora, quando você conta em formato de uma historinha, aí você lembra daquele monte de detalhes, porque eles estavam contextualizados numa história. A gente adora a história, tem o hype do storytelling, né? Todo mundo fala hoje de como é que você consegue contar as coisas que acontecem na sua empresa através de histórias. Porque histórias realmente pegam, são fáceis de lembrar, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Tem um comercial muito bacana do Subway que eles fizeram, que eles usam quase todos esses elementos. É muito bacana para poder ver isso em prática. É a história do Jared. O Jared era um cara que comia só no McDonald's. E daí ele estava ficando obeso, porque Big Mac é calórico. E aí o Jared resolveu mudar de estilo de vida. E ele começou a comer
todos os dias no Subway. E o Jared perdeu, sei lá, 45 quilos e hoje tem um estilo de vida muito mais saudável e está muito mais feliz lá com a família dele, né? Basicamente é isso que mostra no comercial. Então, quer dizer, o Subway usou a história do Jared e mostra ele lá, e ele gordão, e depois ele comendo no Subway, e ele mais magrinho, e ele mais feliz. E você se conecta com ele, você fala, caramba, o Jared está muito mais feliz, e eu também estou gordo, eu também como no McDonald's, então deixa eu agora comer no Subway, né? Então é muito bacana, é um exemplo de como usar todos esses elementos para fazer uma propaganda e conseguir fazer com que essa história pegue. E aí tem um cara lá no McDonald's e o outro fala, meu, você viu a história do Jared? O Jared tá. Então assim, pega, as pessoas lembram, as pessoas usam para comunicar. Então são esses 6 elementos, né? Revisando rapidinho aqui, ó, eles vão fazer uma sigla para você não esquecer mais, que é a sigla Success, com 2 Cs, né? Então primeiro tem que ser simples, certo? O S. Depois tem que ser inesperada, que em inglês seria unexpected, seria o U do Success. Então simples, inesperada, concreta, confiável, ou tem que ter credibilidade, emocionante e tem que ser contada através de uma história, que em inglês seria story. Então, Success, para suas histórias serem bem sucedidas. Obrigado, pessoal.